Mas vamos pensar essa noite, que tipo de culto nós temos oferecido a Deus no templo? Que referência nós temos do templo? O tempo passado. Quando a igreja estava aberta, quando os cultos estavam acontecendo, que tipo de culto nós oferecíamos a Deus? Qual era a qualidade deste culto? Não estou falando de maneira técnica, não estou falando de maneira visual, mas estou falando de coração, estou falando de interior, estou falando de relacionamento com Deus de verdade. Que tipo de culto nós oferecíamos a Deus? Que tipo de oferta nós entregávamos ao Senhor durante esses cultos? Até que ponto as ofertas que nós oferecemos a Deus, Deus de fato aceitava de bom grado? Até que ponto o nosso culto chegava a Deus como um aroma de cheiro suave? Eu penso que esse tempo de quarentena, que não tem sido mais 40 dias, estão se durado esses meses, tem nos feito pensar acerca de muitas coisas e reformular outras tantas. A pergunta que eu faço para você, nesse momento, iniciando a meditação é: estamos tão preocupados em abrir o templo, mas será que existe preocupação da nossa parte quando o templo estiver aberto e estarmos oferecendo a Deus algo de fato agradável a Ele? Palavra um pouco dura. Talvez você queria uma palavra mais alegre, mais animada, mais que massageasse o seu ego. Mas a palavra de hoje vai ser uma palavra direta a você, direta a mim, direta à igreja num todo. Uma palavra que Deus envia para mim e para você, que talvez estamos ansiosos por retornar ao templo, mas estamos não tão preocupados no retornar, modificados, transformados. Isaías capítulo 1, por gentileza, abra a sua Bíblia, é o primeiro texto de meditação. Iremos passar por 3 textos essa noite. O primeiro texto está em Isaías capítulo 1, do verso 10 até o verso 20. Isaías, profeta Isaías capítulo 1, do verso 10 até o verso 20. Nós vamos fazer essa leitura, eu queria que você acompanhasse na sua casa. Isaías capítulo 1, o verso 10 ao verso 20. Já o subtítulo do texto diz: condenado o culto hipócrita. E quando eu falo sobre como será o nosso culto, ou como nós iremos oferecer a Deus a nossa adoração, tem a ver com essa possibilidade de abrir o templo e continuarmos da mesma forma. Abrir o templo e continuarmos fazendo do mesmo jeito. Condenado o culto hipócrita. Isaías capítulo 1, verso 10 diz a palavra do Senhor: ouvi, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem do cordeiro, nem de bodes. E ele pergunta: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As festas de lua nova, os sábados, as convocações de congregação. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Deus está falando por meio do profeta Isaías acerca do culto, acerca do povo, daquilo que o povo estava oferecendo a ele. E Deus estava falando: não estou me agradando disso. O sacrifício, os holocaustos não tem sido agradável a mim. O Senhor diz: olha, não continueis a trazer ofertas vãs. Ele diz acerca das reuniões, as convocações solenes. Ele diz: eu não suporto iniquidade ajuntada ou associada ao ajuntamento solene. Por mais que isso doa, por mais que isso incomode, por mais que isso gere em nós um desconforto, vale a pena pensar, irmãos, essa noite, quando as portas desse templo forem abertas, que qualidade de culto nós vamos oferecer ao Senhor.
Quando as portas desse templo forem abertas e nós nos ajuntarmos de maneira solene neste lugar a adorar ao Senhor, que tipo de adoração chegará ao trono do Senhor? Ele diz a Isaías que ajuntamento associado à iniquidade, para ele era algo abominável. As ofertas que estavam sendo oferecidas, ele diz que ele não estava tendo prazer nelas. Capítulo 1 de Isaías, o verso 14, ele diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. O Senhor está falando do povo ajuntado. O povo estava em reunião solene, o povo estava oferecendo oferta, o povo estava em adoração, mas essa adoração estava numa qualidade tão baixa, que Deus falou assim: eu não estou me agradando disso. O povo estava trazendo ofertas, mas Deus fala: as ofertas de vocês não estão me sendo agradáveis. O sacrifício de vocês não está me satisfazendo, não está me dando prazer. E ele diz no verso 14: já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Você já parou para pensar nisso? O verso 14 diz que Deus estava sofrendo com os cultos que o povo estava oferecendo a ele. Deus estava indignado, Deus estava irado, Deus estava insatisfeito, desagradado das ofertas e dos ajuntamentos solenes que o povo estava fazendo. Essa noite nós vamos pensar somente sobre isso. Quando o templo for aberto, quando as reuniões solenes forem liberadas, que tipo de culto ou adoração estaremos oferecendo a Ele? O Evangelho de João diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Se Deus fala que está procurando verdadeiros adoradores, é porque é um número bem menor do que os falsos, que são muitos. Deus não quer somente o templo cheio de pessoas. Deus quer pessoas no templo cheias dele ou do Espírito dele. Deus não quer esses bancos apenas ocupados com pessoas. Deus não quer esse altar apenas com movimentos. Deus não quer apenas as atividades voltando ao normal, como talvez é o nosso desejo. Deus quer qualidade, Deus quer relacionamento, Deus quer mudança, Deus quer transformação. Verso 15 ele diz: quando vocês estendem as mãos, Deus diz: eu escondo de vós os meus olhos. Quando vocês levantam as mãos, Deus diz que Ele esconde os olhos. Olha, irmãos, como isso é profundo, como isso é real, como isso é duro de ouvir. Levanta a mão para Deus e Deus esconde os olhos. Levanta a mão para Deus e Deus esconde os olhos. Sim. Quando multiplicai as vossas orações, diz o verso 15, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não é bastante vir ao templo, levantar a mão e multiplicar a oração, porque pode ser que isso não seja agradável ao Senhor, não esteja agradando ao Senhor de verdade. E nós voltando ao normal, fazendo tudo como antes fazíamos, talvez estejamos enganando a nós mesmos, porque Deus nós não conseguimos enganar. Podemos enganar ao pastor, podemos enganar a nossa família, podemos enganar aos irmãos da nossa igreja, mas a Deus nós não nos enganamos. Nossas mãos estão estendidas em adoração, e o irmão está falando, olha como ele é espiritual, e Deus está fazendo assim, ó, mão suja de sangue. Deus escondendo o rosto. Culto hipócrita.
Ele diz no verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cesse ou cessai de fazer o mal. Deus dá instrução, como nós podemos tornar agradável, como esse culto pode ser aceitável, como a oferta pode ser algo que chegue ao Senhor como um agrado. Ele diz: se limpe, se purifique, deixe de fazer o mal. Às vezes a gente se ilude e acha que só quem faz mal é quem está lá fora. Acha que só quem faz mal é quem não é crente. Acha que só faz mal quem não vai na igreja. E Deus diz: aqueles que estavam reunidos no templo de forma solene, aqueles que estavam oferecendo oferta e sacrifício, aqueles que estavam levantando as mãos, Deus diz: se lavem, se purifiquem e deixem de fazer o mal. Eu não sei qual é o mal que você tem feito, que Deus sabe. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser lavada e purificada, a qual Deus se refere nesse momento, mas você sabe. Como eu sei da minha vida, você sabe da sua. O grande problema é que a gente gasta muito tempo cuidando e olhando para a vida do outro. A gente gasta muito tempo apontando para o outro, julgando o outro, criticando o outro, quando na realidade Deus fala: se lave, se purifique, deixe de fazer o mal. Mas você justifica o teu malzinho no malzão do outro. Aí eu faço isso, mas fulano faz aquilo que é muito mais pior. Vai os dois para o mesmo buraco. Não existe malzinho nem malzão para Deus, existe mal. Ah, mas eu não sou como fulano. É um pior melhorado? Continua sendo pior. Em Apocalipse Deus diz: ou você é crente, quente ou frio. Porque é morno, está me dando ânsia de vômito. Que tipo de crente nós estávamos sendo? Que tipo de crente Deus deseja que nós sejamos? Será que a gente está entre o quente e o frio? Morno? Morno da ânsia de vômito ao Senhor. E desculpe a franqueza, irmãos, o que nós temos hoje mais dentro dos templos, não estou falando, referindo-se especificamente aqui, mas aqui também tem. São crentes mornos. São pessoas que estão dentro da igreja, mas continuam praticando o mal. São pessoas que estão dentro dos templos, mas continuam ainda impuros, ainda precisando de uma transformação, de uma purificação, de uma libertação. Pessoas que estão dentro dos templos mascarados, vestindo capas de santidade que usam no domingo e quando estão diante de pessoas, enquanto são vistas. Tem mais. Verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, guarda isso, irmãos. Verso 19 do capítulo 1 de Isaías. Guarda isso, que lá na frente, ainda hoje eu vou usar esse verso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor dessa terra se, uma condicional, me ouvirdes e se quiserdes.
Se você quiser e ouvir a Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Prosperidade, bênção, sucesso, paz, segurança. Tudo de bom que você deseja está condicionado, primeiro a você querer e segundo a você ouvir a Deus. Mas o verso 20 ele diz: mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Por quê? A boca do Senhor o disse. Deus usa o profeta para exortar o povo acerca do tipo de culto que eles estavam oferecendo. Um culto falso, um culto hipócrita, sacrifícios e ofertas que não eram agradáveis a Deus, reunião solene misturada com iniquidade, que gerava ao Senhor abominação, mãos que eram estendidas, mas que estavam marcadas por sangue, por prática do mal, que fazia com que o Senhor escondesse os seus olhos, as orações multiplicadas que não eram ouvidas. Deus usa o profeta para denunciar ao povo, para conscientizar o povo, o estado crítico que eles estavam vivendo espiritualmente. Mas o mesmo Deus que faz essa denúncia é o Deus que orienta como se pode reverter o processo. Se seus pecados sejam vermelhos, diz a palavra, como a escarlate, ainda que sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que vermelhos como o carmesim, brancos como a lã. Ele diz que há a possibilidade de transformar, há possibilidade de mudança, há possibilidade de comer o melhor da terra, há possibilidade de ouvir a Deus, obedecer. Mas ele, ao mesmo tempo que ele dá essa garantia, ele diz: se você não quiser, será devorado a espada. E para que não fique a responsabilidade a Isaías, ele diz: porque a boca do Senhor o disse. É Deus dizendo isso, é Deus sendo bastante duro, sendo bastante exortativo com essa nação. E a Bíblia diz que o pai que ama o filho o corrige. E nós, enquanto filhos de Deus, precisamos de correção, e correção vinda do alto, que vai nos fazer bem, que vai nos trazer para próximo dEle, que vai nos fazer encarar a nossa realidade, que vai nos fazer prestar a Ele um culto com excelência, um culto com qualidade. Não estou falando de técnica, não estou falando de visual, estou falando de coração. Porque Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E se Deus diz buscarmos de todo o vosso coração, é porque tem pessoas que estão buscando Deus de coração de metade. Se Deus diz que seria achado quando nós buscássemos Ele de todo o coração, é porque nós muitas das vezes não buscamos com o nosso coração todo. Ele diz que quando nós buscássemos de todo o coração, Ele se deixaria achar, e nós o achando, Ele mudaria a nossa sorte. Segunda pergunta eu faço. A primeira foi: que tipo de culto nós temos oferecido ao Senhor? Segundo, que intensidade de busca no coração nós temos feito pelo Senhor? Porque nós simplesmente vir à igreja fisicamente realizar um culto, ou assistir um culto, como nós falamos. Eu queria assistir um culto. Você não vem na igreja assistir culto, você vem à igreja prestar culto a Deus, oferecer o culto ao Senhor. E às vezes, por a gente achar que a gente vem assistir, a gente se coloca no banco e começa a avaliar. Tá errado, tá certo, tá errado, tá certo. Cantou bem, cantou mal, tá bem vestido, tá mal vestido. Às vezes, por a gente se achar assistente de culto, a gente começa a avaliar como o culto está sendo prestado, como as pessoas estão prestando o culto, quando na realidade o tempo que a gente está gastando de avaliar as pessoas que estão no culto, era para a gente avaliar a nós mesmos. Vagueamos tanto durante o culto, pensando na vida dos outros, que nós não deixamos Deus tratar as coisas que são nossas, inerentes à nossa própria vida. Pastor, está duro. Se tu não gosta de ouvir palavra dura, pode desligar, que daqui para frente vai ficar pior. Se tu não gosta de ouvir a palavra de Deus, se você não gosta de ouvir Deus te exortar,
pode mudar de canal, porque hoje é a exortação do Senhor. Se você quer receber, eu não vou te ouvir, mas Deus te ouça, diga amém. Eu recebo, Senhor. Porque o que eu estou falando aqui serve para mim, serve para todo mundo que está sentado aqui, que está fazendo parte do culto. Os instrumentistas, os vocalistas, a pessoa que está projetando, o pessoal do som. Nós não estamos falando para vocês, nós estamos ouvindo Deus falar para a gente. Vá para Jeremias capítulo 6, se você tiver coragem. Jeremias capítulo 6, se você tiver coragem, abra. Fala sobre o cerco que Jerusalém iria sofrer. Jerusalém seria cercada, mas eu vou adiantar um pouco. Para o verso 9 do capítulo 6, as iniquidades de Jerusalém são a causa da sua queda. Jeremias agora, um outro profeta, Deus usa, e Deus manda Jeremias dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha. Vai metendo a mão como vitimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Deus faz a pergunta. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Vírgula, última parte do verso 10, irmãos, leiam. Não gostam dela. Não gostam dela quem? A palavra de Deus. Gostamos dos cânticos, gostamos das coreografias, gostamos dos movimentos. Precisamos aprender a gostar da palavra. Precisamos aprender a gostar da palavra, mesmo que essa palavra contraponha os nossos comportamentos e os nossos conceitos. Mas o povo estava vivendo um tempo em que ele não gostava da palavra. O povo estava vivendo um tempo que Deus estava procurando, como procura-se uva no meio da parreira. Mete a mão, tenta achar os resíduos de Israel. Tenta achar no meio quem gosta. E Deus fala: a quem eu vou falar? A quem eu vou testemunhar? Para que me ouçam. Eles estão com ouvidos tapados. Eles não gostam de ouvir a minha palavra. Deus está falando por meio de Jeremias isso. Um povo que não queria mais ouvir Deus. Um povo que não gostava mais da palavra do Senhor. Será que esse povo está vivendo no presente? Será que essa geração está sendo similar a essa geração do passado? Será que Deus está olhando para a terra e está vendo gente como via outrora? Pessoas que estavam com ouvidos como circuncisos, com ouvidos tapados, que não aceitavam, que não entendiam, ou não queriam entender a palavra, ou entendiam, mas não obedeciam a palavra. Será que Deus está olhando para a terra e vendo pessoas que não gostam da palavra dele? Vou pular alguns versículos para a gente adiantar, porque a gente tem mais um texto, tá? A mensagem é 3 fases: a primeira, a segunda e a terceira. Eu estou na segunda. E você está corajoso indo comigo. Espero que você vá até a terceira fase. Sempre vai assim, um grau de dificuldade acrescido. A última fase é mais difícil. O último texto é mais difícil. Mas fica aí, vai valer a pena. Segundo de Jeremias capítulo 6... verso 15 do capítulo 6 diz: serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é vergonhosa, é vergonhar-se. Portanto, cairão como os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Toda a palavra está em cima disso, pautada nisso. É o Senhor que está dizendo. Não é homem que está dizendo, é o Senhor que está dizendo. E o Senhor diz: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. O Senhor faz uma sugestão.
O Senhor disse para o povo assim: olha, você está nesse caminho, se coloque à margem dele e olhe para ele, perceba ele e veja se você está comparado a esse caminho ao caminho antigo. Ande nele. Mas Deus disse: eles não andarão. Deus fala: coloque-se à margem, olhe para o caminho, lembre-se do caminho antigo, pergunte qual é o caminho bom e ande por ele, e você vai achar descanso para a vossa alma. Mas o povo vai dizer o que no verso 16? Não andaremos, não quero, não vou. Será que não tem sido essa a nossa decisão muitas das vezes, quando Deus nos quer colocar de novo no caminho certo, quando Deus quer novamente nos aprumar, nós que estamos nos desviando por alguma razão? Deus fala assim: vocês já estão tão sem vergonhas que vocês praticam coisas e não sabem mais o que é se envergonhar. E Deus fala: para, olha para o caminho que você está andando, veja se é o caminho certo, ande no caminho certo, que você vai achar descanso para a tua alma. Mas eles dirão: nós não andaremos, nós não gostamos da tua palavra, nós não andaremos nos teus caminhos. Também no verso 17 diz: pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atento ao som da trombeta. Deus fala sobre pessoas, talvez como eu, humildemente falando, como eu, atalaia despertando, gritando para você a necessidade de mudança. O atalaia, ele tinha uma função no tempo antigo. Ele ficava em cima da muralha e ele ficava olhando à distância, vigiando a todo tempo. Quando aparecia o perigo, ele tocava a trombeta, e aquilo dali era o alerta para a cidade se preparar. Deus disse: eu coloquei atalaias, eu coloquei pessoas para avisar vocês, para despertar vocês, para atentar a vocês sobre o perigo que vocês estão correndo. É verso 17: mas eles dizem: não escutaremos. Vira uma paginazinha para a coisa ficar mais doída. Capítulo 7 de Jeremias. O templo não protege nação iníqua. Como eu disse, estamos tão preocupados em abrir o templo, mas precisaremos estar preocupados mais na qualidade de culto que nós vamos oferecer quando o templo estiver aberto. Que tipo de culto nós vamos oferecer a Deus? Paulo em Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O culto eu presto com a minha vida. A maior oferta que eu entrego ao Senhor é o meu coração. E nós estamos entregando a Deus o nosso coração inteiro? Nós estamos entregando ao Senhor a nossa vida de verdade? Ou nós estamos meramente vindo à igreja como uma rotina, querendo que a igreja abra para que volte a rotina dos cultos, e que os cultos continuem da mesma forma? Não pode continuar da mesma forma. Deus não quer da mesma forma. Deus não se agrada da mesma forma. Você não vai vir para assistir, você vai vir para prestar culto. E que o culto que nós prestemos ao Senhor chegue a Ele como aroma suave. Que as ofertas que entregamos a Ele possam ser recebidas com agrado. Capítulo 7 de Jeremias. Palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte à porta da casa do Senhor, proclamai ali essas palavras e diga: ouvi a palavra do Senhor, vós todos de Judá, e vós que entrais por essas portas para adorar ao Senhor. Deus falou: Jeremias, tá mó galerão lá no culto, o templo tá cheio, tu vai na porta e tu vai virar para dentro, pois que estão dentro, tu vai dizer umas palavras.
Jeremias, a igreja está cheia, está todo mundo sentado lá, está todo mundo com as ofertas. Jeremias, você vai ficar na porta do templo e você vai começar a falar para quem está entrando no templo. Assim diz o Senhor, verso 3, o Deus de Israel diz isso: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça para com o seu próximo, não oprimindo estrangeiro, órfão ou viúva, não derramando sangue inocente nesse lugar, nem andando após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Essa parada de interrupção é para nos fazer refletir algumas coisas que a gente muitas das vezes já estava tão na rotina de ir e vir, que a gente não mais permitia se mudar. A gente já estava num estágio de normalidade das coisas, que era normal para alguns estar na igreja sem falar com o outro. Era normal para alguns estar magoado no coração e não liberar perdão para o outro. Era normal para alguns continuar na igreja vivendo na prática do pecado. Não adianta ficar pensando no templo do Senhor, porque eu estou na igreja, porque eu estou indo no culto, eu sou salvo. Você pode dormir 30, 40, 50, um ano numa garagem. Você pode morar numa garagem. Isso nunca o transformará em um carro. Você pode viver a vida toda dentro de uma garagem. No final você continuará sendo um ser humano. O que eu estou dizendo com isso? Ou o que eu quero ilustrar com isso? Você pode viver a vida toda dentro de uma igreja, prestando ou assistindo um culto, e no final dá ruim. E no final você não ser declarado agradável ao Senhor. Porque o fato não é estar na igreja, é como estamos na igreja. Não é estar no templo, mas como estamos no templo. Isso vale mais. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, já nos deixando entender que muito mais do que essa questão física, material, Deus vê além. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Verso 7: eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas que nada aproveitam. Verso 9: o que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andai após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, dizendo: estamos salvos? Sim, só para continuar cometendo as vossas abominações. Será essa casa que se chama pelo meu nome um esconderijo de ladrões aos vossos olhos? E o Senhor no verso 11 diz: eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O que é oculto aos olhos dos homens não é oculto aos olhos do Senhor. Você pode estar vindo ao templo,
o templo pode se abrir e você começar a frequentar e assistir, quando na realidade era para prestar culto. E você continuar praticando isso pensando que está salvo. Ele diz: eu estou vendo, eu mesmo estou vendo, diz o Senhor. Será a casa que chama pelo meu nome esconderijo de ladrões aos vossos olhos? Jeremias se compadece do povo. E Jeremias resolve interceder diante de Deus pela nação, pelo povo rebelde. E no verso 16 diz: tu, pois, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias ficou ouvindo Deus falar com o povo, e Jeremias começou a se compadecer do povo. E Deus falou assim: nem ora, nem levanta oração, porque eu não vou te ouvir. A palavra de Deus estava sendo tão dura para o povo, que o próprio profeta, o próprio mensageiro, talvez como eu estou essa noite, bateu esse sentimento. E Deus falou assim: nem ora, não interceda, porque eu não vou te ouvir. Por quê? Acaso não vês tu, verso 17, o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Aí Deus começa a falar sobre a idolatria e sobre as atitudes desagradáveis que esse povo cometia diante do Senhor. Chegamos à segunda fase, vamos para a terceira e última. Malaquias capítulo 1. Verso 6, o Senhor reprova os sacerdotes, e ele diz: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. E ele diz: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros sacerdotes, que desprezais meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Deus nos tem colocado como sacerdotes das nossas casas. Deus nos tem colocado como sacerdotes, como aquele que vai ligar o povo até Deus, que vai apresentar as necessidades do povo ao Senhor. Ele diz: cadê o respeito? Cadê a honra? Vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Pai, mas cadê o respeito e a honra? Verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntam: em que havemos te profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar, isso não é mal? Quando trazes o coxo, o enfermo, isso não é mal? E ele diz: apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O que nós oferecemos ao nosso chefe, o que nós oferecemos ao nosso patrão, muitas das vezes é de maior qualidade do que nós oferecemos ao Senhor. Acordamos cedo, de madrugada, para ir trabalhar. Cumprimos o nosso expediente, nos esforçando em ser um excelente profissional. Mas nem sempre esse mesmo esforço, essa mesma dedicação reflete-se quando tem a ver com o mundo espiritual e do reino de Deus. A palavra de Deus em Jeremias diz: maldito o que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. Maldito o que poupa da espada o sangue. Como nós temos servido a Deus? Como tem sido o nosso culto? Primeiro, como o nosso coração tem buscado, e agora como nós temos servido a Deus. Isso eu estou falando tudo antes de abrir templo, irmãos. Porque talvez o abrir templo de forma precoce pode fazer você viver a vida viciosa que você vivia antes, vindo à igreja para assistir e não prestar culto, oferecendo a Deus algo que não era agradável, e estando ainda perdido, achando-se salvo, porque está dentro da igreja.
Ofereceis sobre o altar o imundo, e perguntam no que tem sido, ofereça ao teu governador, veja se ele tem agrado de ti. Verso 9: agora, pois, suplicai o favor do vosso Deus, que vos conceda a sua graça, mas com tais oferta nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Você já parou para pensar o que você está oferecendo a Deus? Você já parou para pensar o que você tem oferecido ao Senhor durante todo esse tempo de existência? Durante todo esse tempo que você tem de cristão, que muitas das vezes faz você pensar se ser melhor que o outro. E numa quarta-feira, enquanto o templo estava aberto, eu lembro muito bem, uma mensagem que Deus me deu para falar acerca da carreira cristã e maturidade cristã. E eu peguei alguém que tinha 10, 15 anos de igreja e outro que tinha 10 meses. Não vou citar nomes por descrição, por ética, mas eles sabem quem são, porque ficou muito marcado aquele dia. Quantos anos você tem de igreja? 15 anos. Você quantos anos tem? 10 meses. E eu falei, talvez o de 10 meses está mais maduro do que o que está com 15 anos, que não quer mais aprender e se submeter à voz de Deus. E deixei o irmão bem claro que não tinha nada a ver com ele em pessoal, eu estava usando um exemplo. Mas às vezes a gente julga pelo tempo que a gente tem de igreja. Já tão justo, já tão perfeito, já tão certo. Já tão numa posição de juiz, auxiliar de Deus. Que a gente não se vê mais como pessoas falhas, pecadoras, propensas à queda, se não vigiarmos. Vocês suplicam o favor de Deus, que conceda graça, verso 9, mas com tais ofertas, ele aceitaria a vossa pessoa. Aí, Malaquias, profeta, mais uma vez ele fala, olha, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala, não é eu que estou dizendo não, é Deus que está dizendo. E espero que essa noite você entenda que não é o pastor Neiriston que está dizendo isso, é Deus que está dizendo, para mim e para você. É Deus que está dizendo por amor a nós essas coisas. Não é templo abrir que vai resolver a minha e a sua vida, mas é como nós oferecemos a Deus um culto, como nós servirmos a Deus, ou como nós buscamos de coração inteiro, que vai mudar a nossa história, que vai ser agradável ou não ao Senhor. Verso 10 é forte, é doído. Deus diz, tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não se acendesse em vão o fogo no meu altar. Deus fala, era melhor fechar do que deixar do jeito que está. O que estão fazendo, o que estão oferecendo, estão se enganando. Eu não estou me agradando disso. Houvera, tomara que tivesse alguém coragem para fechar a porta, que não acendesse a luz de forma em vão. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas. Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas estão forçando a abrir porta, meramente abrir porta para voltar a funcionar como outrora, mas não estão pensando no abrir portas para adorar a Deus de verdade. Não estão pensando em abrir porta para oferecer a Deus um culto digno, a sua presença, a sua pessoa. Não generalizando, mas existe de uma grande parte de pessoas o desejo que a porta seja aberta, mas não na mesma intensidade que tem que a porta seja aberta, que se ofereça um culto mais sincero e verdadeiro ao Senhor.
Existe uma preocupação de quando isso vai abrir, quando voltaremos a nos reunir. A minha preocupação está: como será a nossa reunião? Como serão as nossas ofertas? Não estou falando de questão material, estou falando de vidas. Como Deus nos olhará quando estivermos de novo neste lugar? Que cheiro chegará a Deus quando estivermos reunidos de forma solene nesse lugar? Sem máscara, sem capa, sem mentira. Jesus, certa vez, reuniu-se na sinagoga e ficou observando as coisas como funcionavam. E Jesus, como um bom observador, já estou encerrando, se a equipe de louvor quiser subir, já pode, para cantar a música final e fazer os avisos. Não saia sem esse momento, o culto ainda não acabou. Mas Jesus chegou à sinagoga e ficou observando a distância. E um dos momentos que ele observa como as pessoas traziam as ofertas. E diz que algumas pessoas traziam sacos e sacos, saquetel e saquetéis de dinheiro, uma quantidade muito grande. Ao passo que uma pobre viúva trouxe 2 moedas e colocou no gasofilácio. O nome disso aqui é gasofilácio. Nome estranho, né? Gasofilácio. Você pode chamar caixa de contribuição também. Mas a Bíblia diz gasofilácio. Jesus ficou vendo como as pessoas faziam as suas ofertas, as suas contribuições no templo. E os mais abastardos traziam uma grande quantidade para impressionar. Mas o que eles traziam era o resto, era a sobra. A viúva, com 2 moedinhas apenas, Jesus olhou e falou assim: a oferta dela foi agradável porque ela deu de coração e tudo o que tinha. Ao passo que os outros estavam dando do que sobrava. Jesus nos faz pensar sobre a necessidade de priorizarmos o reino em nossa vida. Em outra ocasião, Jesus observa, cita isso como uma ilustração. Ao primeiro banco sentou-se o fariseu e no último banco um simples publicano, uma pessoa comum da sociedade. E diz que o do primeiro banco, com orações muito bonitas, com palavras muito bem colocadas, muito eloquentes, impressionando as pessoas que estavam no local. Enquanto isso, aquele que estava lá no último banco apenas batia no peito e falava: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, sou um pobre pecador. Jesus olha para as nossas ações, os nossos comportamentos e as nossas intenções enquanto estamos prestando culto a Ele. Que a palavra dessa noite, irmão, seja entendida pelos irmãos como um alerta, como um tocar de trombeta. Que essas palavras dessa noite entrem no teu coração, não causando a você uma culpa, ou uma raiva, ou uma indignação. Mas que as palavras dessa noite entrem no teu coração, produzindo transformação, mudança, reflexão. Como o próprio Deus falou: ei, você que está no caminho, fique à margem, olhe para o caminho, veja se é o caminho bom. Bote o pé no caminho certo, compare o caminho de hoje com o caminho antigo. Pise no caminho certo e você vai encontrar descanso para a tua alma. Mas ele disse que lá atrás o povo diz: nós não andaremos. Ouça a minha voz, nós não gostamos da tua palavra. Não faça isso. Não seja como o povo do passado, rebelde, desobediente, mascarado. Seja sincero, verdadeiro. Se você precisa que Deus te mude, te transforme, peça a Ele: Senhor, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo. Eu sei, como humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. É uma canção. É uma canção que você às vezes, talvez já cantou muitas vezes quando estava reunido aqui. Mas a canção era assim: me ajude a melhorar, Deus. Mas quando saía daqui, continuava fazendo as coisas do mesmo jeito. Sozinho eu não consigo, mas
eu só sei errar, Deus me ajude a melhorar, mas continuava fazendo os erros, praticando as mesmas coisas. Senhor, tudo é teu, o reino, o poder, a glória, a minha vida é tua. E por que às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso modo? Se Deus é Pai, se Deus é Senhor, então vamos honrar na dignidade que Ele merece. Se a palavra dEle é boa, agradável e perfeita, se a palavra dEle é uma verdade absoluta, que possamos seguir. Lembra o que eu disse lá em Isaías capítulo 1, verso 19, vou encerrar com esse verso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se porém fores rebeldes, sereis devorado à espada, diz o Senhor. Se você quiser e se você ouvir a Deus, você pode comer o melhor dessa terra. Porém, se você for rebelde, será devorado à espada, é o Senhor que diz isso. Reflita e deixe Deus mudar a tua história, para que quando você voltar, você volte para prestar um culto agradável a Deus, não apenas assistir uma solenidade ou uma reunião solene em nome do Senhor.